pousado em mim. A sombra de tuas asas eu estou, eu estou. Eu não sei mais o que fazer. Sem tua presença não sei viver. Não existe vida além dele. Levante as suas mãos e diga: único, tu és o único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Único, tu és o único, incomparável és a minha vida. Aleluia. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. É tudo dele. Aleluia. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Palavras de vida eterna. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Ao único que é digno. Aleluias. Tu és o único, incomparável és a minha vida. Ele é incomparável na minha vida. É na sua também. Aleluia. Muito bom dia. Avisa todo mundo que já começou. Como você está? Eu espero que você esteja muito bem. Que o nosso devocional de hoje está poderoso, tá? Poderoso. Que bom que você veio, que bom que você está sempre aqui comigo, tá? Hoje nós vamos dar uma passada lá pelo Antigo Testamento, né? No livro de 2 Reis. Nós vamos lá dar uma verificada na história do rei Ezequias. Vamos ver lá uma situação em que ele foi um pouco imprudente. Foi sim. Você tem um tempo aí para pegar o teu café, abrir a tua Bíblia, pega um caderno, uma caneta, avisa geral, né? Que o nosso devocional já começou, a palavra já vai ser colocada na mesa, tem espaço sobrando para você poder convidar as tuas queridas para participar dessa grande mesa que a gente se reúne aqui todas as manhãs, de segunda a sexta-feira. Aleluia! O tema de hoje é a medida da exposição. Essa dose precisa ser muito bem calculada. Por quê? A diferença do remédio e do veneno é o quê? A dose. Todo o excesso gera um problema. Todo o excesso também fala a respeito de uma falta, né? Dentro do campo da psicologia, ele relata, né, uma falta, uma ausência, mas talvez isso é para um outro dia, né? Hoje a gente vai ficar em cima desse tema, sobre a gente ter prudência, né? O quanto devemos nos expor, o quanto devemos mostrar para as pessoas, o quanto que elas devem saber, o quanto, porque às vezes não é necessário tanta exposição, às vezes não é prudente que elas saibam tanto da gente. Vamos aqui acompanhar esse relato do rei Ezequias, né? Que imprudentemente mostrou todo o seu palácio aos babilônicos, né? Não era necessário. Não era
não convinha naquele tempo nem para aquelas pessoas. Talvez até inocentemente, mas não importa qual fosse a intenção, não é interessante. Acompanha comigo. O profeta perguntou, que profeta? Isaías. Isaías perguntou para o rei o que eles viram em seu palácio. Disse Ezequias: viram tudo em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado. Segunda de Reis 20:15. O relato já começa assim, ó, mensageiros da Babilônia. Começa lá no 12, vai até o 18. A gente vai ficar em volta desse verso 15, mas toda a história conta, né? Ezequias recebeu os mensageiros babilônios, né? Ele lhes mostrou tudo que havia na casa do tesouro. A prata, o ouro, as especiarias e os óleos aromáticos, né? Também os levou para conhecer seu arsenal e lhes mostrou tudo que havia nos tesouros do rei. Não houve nada em seu palácio, nem em seu reino, que Ezequias não lhes mostrasse. Para toda exposição existe uma medida correta. É muita falta de sabedoria ignorar o que convém, ou revelar mais do que é necessário. A Bíblia ilustra muito bem essa verdade exatamente nesse texto de 2 Reis, nesse capítulo 20. Ao contar a triste história do rei Ezequias, que cometeu esse erro gravíssimo de mostrar tudo o que possuía a esses inimigos em potencial. As escrituras narram exatamente como eu mostrei aqui para você. E Ezequias recebeu os mensageiros e lhe mostrou tudo o que havia na casa do tesouro. Quanta insensatez! Mas a história continua e termina de forma trágica. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Um dia, tudo que se encontra em seu palácio, bem como tudo que seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. No verso 16 até o 18. As consequências de revelar além do que se deve, geralmente são devastadoras. Não são pequenas, não. Porque desde que o ser humano foi criado, somos inclinados a ostentar. Isso não é meu ou seu, isso é desde a criação. A tendência de exibir quem somos e o que temos e até o que não temos, né? Nos tem reduzido a uma vida de exposição excessiva. Contrária, exatamente aquela que Jesus nos chamou a valorizar. Quando trocam o asfalto da rua. Vamos usar esse exemplo. Quando eles trocam o asfalto da rua ou mexem nas calçadas, que tem aquelas árvores, eles precisam mexer na tubulação. Quando eles precisam mexer na tubulação, eles precisam remover as árvores que estão ali. E aí, essas árvores, elas ficam ali à mostra.
Elas são removidas de lugar. Passadas algumas semanas, elas vão morrer. Foi quando o Senhor me disse e faz o paralelo com a parábola do semeador. Existe uma medida correta de exposição. Quando aquela árvore é tirada ali da calçada para que o asfalto seja refeito, ou uma melhoria na calçada, ele me remete à parábola onde o lavrador sai para semear e a semente cai na beira do caminho. À beira do caminho. E a árvore que está naquele asfalto onde vai ser colocado um novo e a árvore é tirada, são locais de multidão, onde as pessoas não estão nem aí para você. É um local de acesso, de vai e vem. As pessoas não estão nem aí para aquelas vias. Elas querem ir para o destino delas. Elas não estão nem aí para aquela árvore. Elas talvez nem sabem que ali, naquele asfalto que está sendo trocado, naquela calçada que está sendo mexida, tinha uma árvore. Ou naquela rua onde foram jogadas aquelas sementes, passou um lavrador por ali. Elas simplesmente pisam naquela rota, porque faz parte do destino delas. A multidão não se importa com você. Ela simplesmente passa por ali, porque faz parte da rota dela. Quando eles precisam remover a terra, as raízes daquelas árvores, ali no asfalto, elas vão ficar à mostra. E passada algumas semanas, elas vão morrer. Essa exposição daquelas raízes é a medida correta que a gente precisa realmente pensar. O quanto a gente pode deixar exposto. Porque o quanto mais você mostrar, o quanto mais você vai deixar exposto para as pessoas falarem. E ali o que é? O que quer dizer aquelas raízes expostas? O que a raiz da árvore vai morrendo quanto? Quanto mais as pessoas falam mal, mais elas te depreciam, mais aquela árvore murcha. E o paralelo com a parábola do semeador, não para de passar gente naquele caminho. A semente vai sendo pisada. Porque a multidão não se importa com você. A multidão vai falar. Ela vai te depreciar. Aquela árvore no asfalto, ela nem está no habitat dela. Ela foi colocada ali. Então ali já não é o local dela. A rede social, na verdade, nem é para mim e para você. Mas nós vamos fazer uso da tecnologia, sim, com inteligência. Amém? Com cuidado, para que isso não se vire contra nós. Não vamos dar munição para as pessoas falarem de nós. Primeiro como indivíduos, e depois para não falarem da nossa fé, não envergonharem o nosso Senhor. A vulnerabilidade em um ambiente à beira da estrada gera feridas, pois a multidão não tem compromisso com você. Eles apenas comentam o que pensam, mas não estão com as mãos estendidas para te ajudar. Outras palavras, talvez, entenda que a exibição excessiva
mata. Aquelas raízes lá daquela árvore no asfalto vão morrer, porque elas ficaram privadas dos nutrientes que só a terra pode dar. O local delas não é fora da terra, é na terra. Mesmo que nem seja ali naquele habitat do asfalto, né? Mas ali vai ter uma terrinha que vai nutri-la, né? Da mesma maneira, se nos tornarmos vulneráveis demais por um longo período, se a gente ficar longe da terra, né? Um paralelo, uma analogia aqui, um longo período, podemos acabar sem nutrição também. É por isso que as nossas raízes devem ser tratadas exclusivamente pelo nosso jardineiro. Jesus, porque apenas Ele conhece a medida exata da exposição e frequência da nutrição que precisamos. Tenha cuidado com o que você compartilha. Tenha cuidado com o que você expõe nas redes sociais. Ou para um grande número de pessoas. Quando você estiver, né, numa grande festa, num evento, né, onde não tenha mídia, mas tenha um grande acúmulo de pessoas, cuide com o que você fala. O melhor lugar para você revelar todas as tuas dificuldades, medos, aflições, tristezas e até os teus pecados, ou até as tuas alegrias, né? As tuas conquistas, vitórias, né? Ou fazer assim grandes discursos de gratidão é aos pés de Cristo, num lugar secreto ou para um grupo seleto a dedo de pessoas. Use as redes sociais, sim. Use os relacionamentos que você tem através das redes sociais. Sim, eu não sou contra isso. Não falo que não é bom. Mas use para inspirar, use para curar e use para dividir apenas o que convém. Tenha sabedoria em tudo que você for expor ali. Não exponha seus filhos, não exponha tua casa, não exponha tua família e nem particularidades tuas. Em nome de Jesus, preserve você, preserve a tua família, preserve os teus sonhos, os teus planos. Não te coloca ali em julgo, não canga com essas pessoas, canga com Jesus. Não dê munição para essas pessoas falarem de você, pessoas que talvez ali nunca construíram nada, né? Elas não têm elas não têm esse direito, mas vão estar tendo, uma vez que você está exposta ali. Eles não falam que a internet é terra de ninguém? Não faça isso contigo, né? Não faça isso contigo. Não dê esse direito a eles, né? A partir de hoje, toma uma postura em nome de Jesus, né? Se você tem dúvida do que compartilhar, do que expor, peça ao Espírito Santo, seja sábia. Espírito de Deus, eu devo postar isso aqui? Isso aqui vai edificar a vida de alguém? Isso aqui vai contribuir para a vida de alguém? Ou será que isso aqui é só para massagear o meu ego? Só para mostrar que eu tenho? Só para me aplaudir? Pense, você é uma pessoa transformada, né? Você é uma pessoa transformada, né? Você não vive mais de aplausos. Você não precisa disso. Amém? O mais lindo vive em você. Vai curar?
vai inspirar alguém, vai trazer alguém para Cristo, isso você divide. Amém? Não expõe tua família, não expõe teu próximo passo. Fale pouco de você, nada dos outros, muito de Jesus. Eu aprendi isso há uns longos bons anos, tá? Graças a Deus, eu posso dedicar toda essa honra e essa glória ao Senhor, que isso aqui eu aprendi rápido. E posto muito pouco sobre mim, porque aprendi rápido esse recado aqui e não tenho interesse, né, em me fazer conhecida por nada de mim profissionalmente, nada pelo que eu tenho, né? Tanto que esse canal nem tem o meu nome, né? Talvez você nem saiba o meu nome. Mas não é sobre o que eu tenho e nem sobre o que eu sou. É sobre quem eu anuncio. Aleluia, né? Mas a gente também não é anônima, não é sobre isso, né? Você precisa acompanhar as dosagens, né? Conforme você vai andando com Cristo, você vai aprendendo, né, a ser igual a Ele, né? Então você vai aprendendo essas dosagens, você vai aprendendo a andar nessa linha de equilíbrio. O Espírito Santo vai te trazendo essas medidas, né? Esse passo a passo, né? E é interessante que isso flui naturalmente do Espírito de Deus para você. Mas se eu posso, né, te dar um conselho hoje, te preserva, preserva a tua família, né? Preserva os teus projetos, preserva, não te expõe, né? Não te coloca nessa condição de ser apontada. Você não precisa disso, né? E se você tem esses desejos, né, de expor as tuas posses, né, de expor as coisas que você conquista, que você está atrás daquela política do merecimento, eu te convido a orar um pouquinho mais, né, a dobrar um pouquinho o teu joelho, porque o evangelho não caminha por essa linha, né, não é merecimento. Aqui a gente caminha pela graça, né, o favor não merecido. Então, acho talvez que alguém confundiu a tua mente, mas o Espírito de Deus é o Espírito da verdade. E ele vai trazer a clareza para você, aquilo que está meio obscuro, aquilo que está meio confuso. Amém? Aleluia! Toda honra e toda glória sempre será dada ao Senhor Jesus. Eu espero ter te abençoado com essa palavra no dia de hoje. Que o Espírito Santo, né, sempre, sempre te convença, né, do pecado, da justiça e do juízo. Um grande beijo no teu coração e a gente se encontra aqui amanhã para um novo devocional, na quarta-feira. Um beijo no teu coração. É que hoje eu já tive que refazer esse vídeo tantas vezes, querido. Desligou, ó. Louvado seja Deus, porque nada vai nos parar, né? Nada vai nos parar. Paz e prosperidade para você. Nós andamos pelo que cremos, não pelo que vemos. Amém? Fiel é a palavra do Senhor, não que está por aí fora. As Escrituras é um manual de vida do cristão. E não teologias que inventam aí de tudo quanto é coisa. Teologia de cor, teologia de prosperidade, teologia do corpo, teologia do café. O teu norte é a palavra de Deus.
O norte da tua vida é a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Um beijo no teu coração. Fica com Deus. Até amanhã, neste canal. Fez sentido para ti? Lembrou de alguém? Compartilha esse vídeo. Deixa o teu joinha, né? Convida mais alguém para participar aqui. Todo dia uma palavra aqui é colocada na mesa para anunciar a verdade. Amém? Um beijo e até amanhã. Fica com Deus. Você quer ouvir o meu louvor? Tá bom? Tu és totalmente amável. Aleluia. Que eu procuro. Tu és fogo apaixonado. Eu sou do meu amado. Eu sou do meu amado. E tu és para sempre. Para sempre governará. Aleluia. Teu reino. Teu reino não passará. Ó Santo Deus. Aleluia. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua família. Paz e prosperidade para você. Até amanhã. Quebra o vaso. Aleluia. Sobre o Deus que sabe me maravilhar.